Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que vos deixareis circuncidar, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Nós, porém, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Correis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum modo, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque é que sou perseguido, logo o escândalo da cruz está desfeito. Quanto aos que andam inquietando, quem dera se multiplicassem. Se mutilassem. Versículo 13: Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Toda lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Pai, no nome de Jesus, dá-nos entendimento dessa palavra. Eu oro, Deus, para que haja clareza no nosso entendimento, Deus. Nós abrimos o nosso coração, nós preparamos a nossa mente para receber a sua palavra. Em nome de Jesus, Deus, que a gente saia daqui entendido, Deus, e modificado através do entendimento. Eu repreendo todo espírito de distração, de cansaço, de interferência do mal, em nome de Jesus, de influência que não seja da palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, eu quero focar em 2 versículos aqui dentro desse texto, e eu vou explicar o texto. Os versículos que eu quero focar versículo 1 do capítulo 5, que diz: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de escravidão. Versículo 13, também, se você puder, anota aí. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então eu vou explicar o contexto do texto e o contexto de algumas coisas. O contexto aqui era o seguinte: Gálatas, Paulo tinha pregado aos Gálatas. A carta de Paulo é uma correspondência que corresponde a uma pergunta. Então Paulo aqui estava respondendo uma pergunta que era: havia alguns irmãos em Gálatas, como é que é? Galatos, né? Sei lá como é que chamava a cidade, esqueci agora. Galácia, Galáctica, não, estou brincando. Havia alguns irmãos galácticos, certo? Que haviam ouvido o evangelho de Jesus Cristo, e agora as pessoas estavam repregando o judaísmo a elas. Com base no quê? Com base naquilo que a gente fala aqui muitas vezes, que a nossa base é a palavra de Deus do Velho Testamento, o Pentateuco e os profetas, ok? Sim, a nossa base é essa. E nós precisamos ter uma clareza muito grande de que parte ou quais partes a lei foi cumprida e a lei foi anulada. Algumas coisas acabaram. Por exemplo, você não precisa mais matar um cordeiro, né, sem defeito, para você ter o seu pecado encoberto. Por quê? Porque Cristo é o cordeiro perfeito. Então essa aliança acabou, fechou. Você não tem o seu pecado encoberto, hoje você tem o seu pecado perdoado. Então acabou. A movimentação sacerdotal não mudou, porém nós precisamos discernir que a aliança mudou.
E a gente tem dois desafios aqui. Primeiramente, nós somos uma nação sacerdotal. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos sacerdotes, nação santa, povo escolhido de Deus, raça eleita, ok. Porém, então nós temos uma movimentação sacerdotal, mas nós estamos na aliança do Messias, da graça. Então, vamos voltar um pouquinho para a gente entender. Tinha aliança noelítica, aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança davídica, aliança de Cristo. Nessas 5 alianças mudaram-se a movimentação. Hoje nós estamos na aliança do Messias. Aqui, o que vale nessa época de Gálatas até hoje é a aliança do Messias, de que você não precisa mais circuncidar. O que era circuncidação? Era cortado o prepúcio do órgão genital masculino, para que ele se diferenciasse dos outros na sua intimidade. Entenda uma coisa, não era uma marca no rosto, não era um brinco, não era uma tatuagem, não era nada disso, porque Deus não permite marcas no povo de Deus. O povo de Deus não é um povo marcado. Ah, mas eu gosto de tatuagem. Aí é um problema todo vosso, né? A questão é o seguinte, quando Deus fala assim, não terás marca, por quê? Porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E se você é um povo marcado por alguma coisa, significa que você pertence a alguma coisa. Por isso que a marca de Deus, ela não é exposta, ela é na intimidade. Por isso que você é marcado com Deus, por Deus, quando você está nele, no secreto, orando. Você não é marcado com Deus fazendo show gospel, você não é marcado por Deus fazendo grandes apresentações nas convenções evangélicas, né? Você não é marcado por Deus, né? Postando a sua performance crentez, né? O seu super giro no manto de 18 voltas sem ficar tonto, né? Você não é marcado por Deus nisso, você é marcado por Deus na intimidade. Você e Deus sabe de quem você é. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, pois conhecem o pastor, ok? Então vamos entender uma coisa. Então o contexto aqui era que alguém estava pregando uma aliança que já havia passado, ou seja, estava crucificando Cristo de novo. E isso é errado. Agora vamos trazer isso para hoje, os dias de hoje. O que acontece hoje? Quando eu ouvi esse versículo a primeira vez, lá na minha igreja, que eu me converti, né, tal, presbiteriana, eu ouvi que é o seguinte, não useis da graça para dar liberdade à carne. Olha no contexto que não está errado, mas, né, no contexto que eu ouvi era assim, olha, quando você for namorar, dá um beijinho na tua namorada, mas dá só um beijinho, porque não dá liberdade para a carne. Então até um tempo atrás eu pensava que esse versículo era para isso, né? Vamos dizer que sim, mas não tem nada a ver, porque isso é uma coisa muito pequena para a palavra de Deus, gente, né? Esse dia uma pessoa me perguntou, pastor, o que eu posso fazer com o corpo da minha namorada sem pecar? Imagina eu respondendo isso. Eu falei assim, você pega um machado, dá na tua cabeça, você não vai sentir mais nada, vontade nenhuma. Ok, vamos lá. A questão é o seguinte, gente. Cristo nos libertou, quem concorda? Agora nos libertou do quê? Você estava preso aonde? Você estava preso em que tipo de questão ou situação? O que te prende? Se Cristo nos libertou, de fato, nós somos livres, mas livres do quê? Então, vamos lá em Levítico, se você quiser deixar aberto aí, mas vai lá em Levítico 18, e eu quero falar sobre sacerdotes. Levítico 18 diz assim, ó, versículo de número 1 e 2. Diz assim, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dize-lhes, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não imitareis os costumes do Egito, onde habitastes, nem os da terra de Canaã, para o qual vos conduzo, nem andareis segundo os seus estatutos. Versículo 4, praticareis os meus juízos e guardareis os meus estatutos para andardes neles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então vamos entender o contexto de várias pessoas aqui, por que nós estamos passando um problema no Mevan Barretos aqui. Não é um problema, é uma adaptação e nós precisamos corrigir isso. Como? No entendimento. Se eu der o microfone aqui, ó, nessa ponta, e ele for até lá, você vai ver aqui que tem desde Assembleia, Deus é Amor, Brasil para Cristo, Presbiteriana, Batista, Quadrangular, Igreja do Sapato de Fogo Santo, Igreja do Tchutchá, Gospel, o que você quiser tem aqui. Tudo, né?
Tem calvinista, tem arminiano, tem penteca, tem carismático, tem tudo aqui. E o que a maioria das pessoas estão aqui, a maioria, não todos, tá? Então eu não vou generalizar, mas é uma turma de 80 a mais por cento que ainda sofre do mesmo problema, que é, não separou da tradição evangélica que você aprendeu. Entende uma coisa, gente? Você pode ter aprendido princípios, e os princípios não mudam. Os princípios da palavra de Deus são os mesmos, na Assembleia, na Presbiteriana, na Batista, em qualquer lugar que você for. Até na Católica, né? Se você for um bom católico, você não vai para o céu, porque um bom católico, né, crê que Maria intercede. Então, se você for um católico assim, meio rebelde, você brigou você ir para o céu, sim. Se for um católico meio rebeldão assim, você sobe. Se você for um católico assim, raiz mesmo assim, ó, bruto sertanejo, que você acredita que a sua igreja é a única igreja verdadeira, você tem que se submeter a Maria, e aí você vai contra a própria palavra de Deus. Então, cara, aí não dá. Ok? Então a questão é o seguinte: porém, os princípios bíblicos fundamentais não mudam. Eles são os mesmos desde onde? Desde o Gênesis. Os 10 mandamentos são os 10 mandamentos desde sempre. Então, por exemplo, quando os nossos irmãos adventistas falam que você tem que guardar o sábado, eles estão certos. Você tem que guardar o sábado. Agora a questão é, Cristo, ele trouxe um entendimento superior a respeito do sábado. Ele não disse que você não tem que guardar o sábado. Ele disse que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então eu não sou escravo do sábado. O sábado existe para me servir. Ok? Quem é salvo? Quem vai ser arrebatado no dia que Jesus voltar? O sábado ou eu? Eu. Então todas as coisas que Cristo vem buscar, o resto, todas as coisas além do que Cristo vem buscar, são para servir aqueles que Cristo vem buscar. Então vamos entender uma coisa: muitos aqui hoje sofrem, e eu quero te livrar desse sofrimento hoje através do entendimento. Por quê? Talvez você aprendeu em um formato evangélico que, vamos dar um exemplo aqui. Talvez você veio de uma igreja G12, que é uma visão que veio de Deus, tá? E lá você tem que fazer uma casa de paz ou uma célula, e você tem que ganhar pessoas, e você tem que convidar não sei o quê, e você tem que fazer teus 12, e você tem que ter os 144, tal, isso está errado? De maneira nenhuma. É bênção. É bênção. Só que aí você começa a ver que o sistema começa a sair fora de uma liberdade em Cristo e começa a virar um sistema. Então, por exemplo, assim, se você é um cara que ministra no louvor, alguma coisa, e você não tem esse chamado para ter uma célula, porque o ID não é para todos, isso é um entendimento errado. Todo mundo fala, o ID é para todos. Não é, não. O ID é para aqueles que foram chamados para o ID. Você pode ver que quem que Jesus envia para o ID? Os 70 e os 12. Jesus não disse à multidão, ID. Por isso que nós precisamos fazer as exegeses, ou a exegese do contexto, para que nós possamos entender exatamente o que a Bíblia está falando. Porque senão, cara, daqui a pouco nós vamos falar assim, ó, nós vamos beber 2 litros de coca cada um com base bíblica. Porque ir de comer das gorduras, beber das doçuras, né? Quando saídes para defecar, levará consigo um cajado, farás um buraco e com ele cobrirás as vossas fezes. Você pode pegar um machado, quebrar o vaso sanitário da tua casa e ser bem bíblico. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Agora, por que a gente não faz isso? Porque nós somos tontos. Está na Bíblia isso aqui. Deuteronômio 21. Leva um cajado, vai para o mato, faz o buraco e tampa. Não deixa lá não. Então vamos voltar para 100% para a base bíblica. O que eu quero dizer é o seguinte, gente. Você aprendeu em um contexto bíblico, que está correto. Agora o que acontece? Muitas vezes você foi engolido pelo sistema da religião. E o que Deus está falando aqui em Levítico? Não andeis segundo os costumes do Egito. O Egito é aonde? É todo aquele sistema que é dominado pelo pecado. Ok? Vamos supor, um amigo meu trabalha numa empresa aí à noite, e ele falou para mim, rapaz, aquela empresa ali à noite é Sodoma e Gomorra, porque a coisa é feia, né? A coisa é pesada lá de noite, é droga, tudo quanto é trem que você imaginar rola ali naquela empresa, porque não tem tanta fiscalização à noite, então o povo deita e rola. É um sistema. Ele pode estar aqui na igreja e pode estar sendo engolido lá por aquele sistema. Ou, ao contrário, ele pode estar sendo engolido por um outro sistema chamado sistema babilônico, que é o sistema que transforma o quê? A mente. Pega aqui, ó. Então, vamos entender 2 coisas diferentes. Do Egito, é Deus que te tira.
Se você está preso em uma cadeia de pecado, Cristo vos libertou da cadeia do pecado, do império das trevas. Colossenses 1,13. Mas da cadeia mental é a gente que sai. Então não existe esse negócio de orar para Deus mudar a sua mente. E daqui a pouco eu vou te dar uma base bíblica para isso, né? 2 Coríntios 10, 3, 4 e 5, mas daqui a pouco a gente abre. Então vamos entender uma coisa, você aprendeu dentro de um sistema, e vamos usar essa base aqui. Aí você tinha os seus 12, que eram os seus discípulos, e você era o discipulador deles, e você ali dominava aquela situação. Você era o king, o rei. Você é minha discípula. Você vai namorar quem eu quiser, você vai fazer o que eu quiser, você não vai em tal lugar porque eu não quero, né? Beleza. E você cresceu nesse sistema e multiplicou nesse sistema. Puf, 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 ok. E aí, você começou a ficar oprimido e isso parou de te fazer crescer. Ou num outro sistema, vamos usar um outro sistema aqui. Talvez você veja de uma igreja extremamente tradicional, que se você cortasse o cabelo, você era o demônio da igreja. Né? Se você é uma mulher, você cortou o cabelo, acabou, você está desviada e o capeta está na tua vida, usou um boné então, foi na igreja de boné, você é irreverente. Um exemplo. Aí, beleza, você não concorda, e todas as vezes que você está em uma igreja que você não concorda, você tem duas opções, só duas. Ou você sai, você chega no teu pastor e fala assim, ó, Deus te abençoe a tua vida, te guarde, te livre do mal, hashtag tchau, entendeu? Abençoa a vida dele, fala, pastor, não dá, não estou afim, não concordo, Deus abençoe aí, e amém. Ou você fica quieto, orando. Antes dessas duas coisas, você tem que fazer uma coisa, você tem que confrontar teu pastor. Chegar, pastor, me explica um negócio aqui. Não está, nada de que você está falando está aqui não, tá? Se ele não concordar, aí você aplique uma dessas duas opções, que você vaza, sai fora, não é pecado sair de igreja, não é pecado. Não existe isso na Bíblia. Qualquer pastor que fala para você, fala assim, você está debaixo de maldição, pode falar que o Rodrigo Barreto falou que esse cara não sabe nada de Bíblia. E eu estou gravando e eu me responsabilizo por isso que eu falo. Não existe isso. Não na minha Bíblia. Talvez deve estar no livro da Torá evangélica, sei lá. O Alcorão evangélico. Mas na Bíblia não tem isso não. Ok. Então você tem a opção de sair ou a opção de ficar quieto, orando, para Deus mudar aquela situação. Ok. Aí você sai lá da tua igreja e cai aqui no Mevan. A igreja que você foi parar. No Mevan. Aí você chega no Mevan. Ó, dá até um trem ruim, né? Aí você chega no Mevan, o pastor é solteiro. O ministro de louvor é profeta, mestre, apóstolo, pentecostal e fala, chora lá baixo. Né? O outro está cantando, quando vai falar você não entende o que fala. Então você tem que crer. Né? Um é assim, o outro é assado, um gira, o outro você vai orar. Aí o outro aqui você está orando assim, o cara está te olhando aqui assim, ó. Você fala, fecha seus olhos, está aqui, ó. Parece que quando você fala fecha seus olhos, é que firma, mas não sei ainda. Né? Já viu? Né? Você fala, irmão, põe a mão no teu coração, fecha seus olhos, faz assim, ó. Aí dá até medo, tem hora que eu estou aqui orando assim, ó. Deus, não sei o que, eu olho assim e falo, hã? Tá, parece que entra uma faca dentro dos teus olhos, assim, de tanto que olha fixo. É assim, tudo quanto é tipo de nações está aqui. As 12 tribos estão aqui. Aí chega aqui, o que acontece? Sou livre. Não estou no sistema. Tchá, ei. Aí, você fica um dia, você fica um mês, você fica 2 meses, você fica 3 meses. Aí você fala, mas cadê meus discípulos? Mas essa igreja não tem, né? Cadê a escolinha bíblica? Cadê a revelação? Cadê o fogo? Cadê o manto? Cadê o... Aí, beleza, aí chega em mim. Aí a culpa é de quem? Sempre é minha. A culpa sempre é minha. Aí chega e fala assim, pastor, mas qual que é a estratégia de crescimento da igreja? Fala assim, arrepender dos pecados, converter dos nossos maus caminhos. Ah, por que vocês não fez isso ainda? Completamente não. Tem muita coisa ainda para arrepender. Eu particularmente, eu sei, talvez vocês estão no outro nível já. Eu preciso.
Eu preciso me arrepender de muita coisa, eu preciso mudar muita coisa. Eu preciso, meu Deus, cara. Né? Não vamos nem entrar nesse assunto. Você deixa isso aí, a confissão deixa para um outro dia, que nós vamos precisar fazer 24 horas de oração e confissão. Né? Que é muito confissão, muito pecado. Beleza. E aí, a pessoa sente falta do sistema. Pastor, mas e aí? O que eu vou fazer? Irmão, mas você chegou aqui falando que você tem um chamado de pastor, mestre, apóstolo, profeta, evangelista, e roda de fogo e boca de maçarico. Né? Mas me fala aí. Irmão, faz o que você foi chamado para fazer. Mas eu eu sou evangelista, o que eu faço? Toda a terra, desde o poente onde é que é? De nascente ao poente, né? Do leste ao oeste, irmão, vos tenho dado. Ide. Aí você fala, mas não vamos fazer uma vigília? Não vai fazer a vigília? Fala, vamos. Mas que dia que é? O dia que você quiser, irmão, pode ir. Mas você não vai pôr na programação? Não, irmão. Pode ir lá. Junta aí quem você quiser e vai. Mas você não vai? Não. Por quê? Porque toda vigília que eu fui, eu só tomei picado de marimbondo, mordido de cobra e formiga, e só vi macumba, pisei na macumba, e voltei cheirando pinga porque eu pisei na macumba. E cheguei em casa, quase tomei um cor da minha mãe, que minha falou, você estava no rolo, você foi para vigília, nada, está cheirando pinga. Então o que acontece, gente? Vamos jogar limpo aqui, qual que é a realidade? A realidade é que sabe o que nós estamos parecendo? Nós estamos parecendo aquela criança que estudou primeira, segunda, terceira e quarta série com a professora, com a tia. A tia pegou na tua mão, ensinou você a escrever o A, o B, né? E te ensinou ali o beabá. E agora você sabe escrever, você sabe fazer conta de 2 mais 2, vezes 2, vezes 4, vezes 5, né? Você sabe a tabuada, várias tabuadas, né? Não sabe não? Né? Tá, tudo bem, vamos supor que sabe. Você sabe a tabuada, você sabe a capital do Amapá, né? Você sabe a capital de Rondônia, você aprendeu geografia, né? Porque a professora te ensinou, né? Onde é a capital do Acre? Você fala, quê? Né? Ok. E agora você chegou na 6ª série. E na 6ª série, chega um fera lá, e põe a lousa lá, e ele fala assim, história, velho. Colonização. Tchá! Começa a contar a história da colonização. E você fica assim, cara, o que isso tem a ver comigo? Colonização no Cristiano de Carvalho, do Bom Jesus, no bairro? Né? Não, colonização do Brasil. Tchá! E começa. Aí fica 40 minutos. Você fala, esse aí que vai ser. Esse aí que é minha tia? Não. Aí chega o outro tia, outro homem também. E ele nem é legal. E vai. E tal. E matemática. E começam as contas que você nunca viu. E tal. Aí, você já não está gostando daquilo. Aí chega na faculdade. Pior, porque aí o professor não está nem aí com a tua vida mesmo. Né? O professor não está nem aí. O professor chega lá e fala assim, vai lá. E senta. Exame é tal dia. Dane-se. Na verdade é isso. Né? Faculdade é assim. Faculdade não tem a tia pegando na tua mãozinha. Queridinho. Eu tive umas tia mais sertaneja, né? As mesmas que iam falar, queridinho. Né? Hoje não pode mais isso. Agora o que acontece? A gente saiu de um sistema e caiu numa liberdade. E a gente não sabe viver nessa liberdade. Gente, vocês não têm noção. O tanto de pessoas que me procuram dizendo assim, Rodrigo, Deus falou comigo para eu fazer tal coisa. Eu falei, benção. Mas e aí? Eu falei, e aí o quê? E o que você vai fazer? Eu nada. Mas Deus falou comigo. Mas, pois é, Deus falou com você. Não, mas você é meu pastor, dá um jeito. O cara tem uma revelação de que uma coisa que ele quer fazer, ele joga a bomba nas minhas costas e fala para eu dar um jeito na revelação dele. Por quê? Porque a vida inteira, cara, dependeu de um sistema, de um formato, de qualquer coisa, cara. A vida inteira viveu amarrada em pessoas. Não sabe viver sozinho. E tem dificuldade de aprender a viver sozinho. A vida inteira teve alguém ali dando uma profecia para você, ou falando assim, olha, a visão é essa, faça isso. Nós vamos fazer assim. E como que é formada uma igreja? Uma igreja é formada como? Com as pessoas que Deus manda.
Então a questão é, a gente não quer trabalhar naquilo que nós estamos construindo para formar a igreja com uma da parte da nossa identidade. Vamos entender uma coisa, em Neemias os muros foram construídos como? Com a espada, com a pá e com a trombeta. Então cada tribo construiu um pedaço do muro. Você acha que o muro inteiro de Jerusalém é igualzinho? Eu acho que não, cara. Cada pedra era de um jeito, cada formação era de um jeito, cada tribo fez de um jeito. Você acha que Deus queria um muro padrão? As medidas foi Deus que deu. Ó, a medida é essa aqui. Mas a construção, cada um construiu de um jeito. Então você consegue entender que uma igreja não é feita só de espada, não é feita só de pá, e não é feita só de trombeta? Você já pensou se todo o culto tivesse uma profecia? Aí o culto que não teve profecia, Deus não veio? Todo culto tem que ser um estudo bíblico da história dos reformadores, né? Lutero, Calvino, Gliso, Lico, Erasmo de Roterdã. Vamos estudar as histórias. A história. Você conhece você conhece o sapato esquerdo do Agostinho. Isso é bênção. Mas quer dizer que o dia que a gente ficar só adorando, esse culto não valeu. Quer dizer que o dia que a adoração for só uma palavra e o resto for profecia, também não valeu. Tem que ter um formato. Tem que ter um quadradinho assim, ó. Você consegue entender a nossa dificuldade, cara, de aprender de Deus? O tanto que é difícil a gente ir para Deus, cara, entrar num quarto e ser moldado por Deus, ao invés de ser moldado pelo Instagram, ao invés de ser moldado pela rede social. Eu sigo 200 igrejas aqui. Cara, eu vejo a Elevation, né, lá em Charlotte, o Steven Furtick, aquela banda, e luz, né? O ministro de louvor entra assim, a luz faz assim, né? E aquele negócio maravilhoso, as guitarras, né? Os caras, né? Aqui é verdade, cara, né? Instrumento bom, guitarra boa, violão bom, o microfone é bom, o cantor, né? O vocalista que eu não gosto muito, porque ele raspou tudo aqui, deixou só uma mecha de cabelo assim, muito louco. E tal, beleza. Mas aí você vai, né, cara? Tá, vamos pegar uma outra igreja, do T.D. Jakes. Aqueles negrão, cara, um cantando mais do que o outro. O que é aquilo, né, cara? Parece que já veio de fábrica ativado na unção. Não, ou canta muito, não tem um que canta mais ou menos. Não tem um mais ou menos, é tudo assim, ó. Aquelas, né? Mariah Carey tem de quilo. Whitney Houston é lote. Eu acho que eles devem separar. Hoje é o culto das Whitneys. Porque assim, é uma cantando mais do que a outra, cara. Põe 5 back vocal assim, você não sabe quem que você gosta mais. De tão bom que é, né? Aí você chega aqui hoje cedo, né? E tá lá assim, é sol ou é dó? Aí um é do outro assim, ó. Eu fico doido. Quando eu tô aqui, um bate o dó. Aí o outro tá fora. Aí ele, aí é meia hora achando o tom, né? Diz, pai. Aí não acha o tom e vai assim mesmo. Vambora. Aí dá um grito. É pra Deus, irmão. Adora aí que é pra Deus, né? Mas na verdade não sabe cantar mesmo. Então vamos lá. Não era sol? Mas foi uma benção, né? Porque Deus recebe. Ok. Gente, você acha que eu não gosto dessas coisas? Lógico que eu gosto, cara. É bonito pra caramba. Eu vim ouvir na Darlene aqui, aquele CD antigo do Hillsong, né? O que é aquilo, cara? Coisa linda. Mais bonito que os de hoje. Muito mais bonito que os de hoje, porque o de hoje tem 4 notas. Né? Você pega Diante do Trono antigo, você lembra? Preciso de ti, banda, trompete, né? Orquestra, pam, 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 pam. Né? Não dá pra fazer aqui, né, William? Pam, 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 não dá. Então vamos lá. Então fica sem pam, pam, pam mesmo. Ok, gente, o que nós precisamos entender é que essas pessoas, você pode reparar, quem era o Hillsong antes do Hillsong? Era o Hillsong. O Hillsong sempre foi o Hillsong. Tá, não vamos comparar muito longe não, vamos comparar com o Mevan de Itajaí. Você vai lá, a igreja local tem 16, eu acho, 15 ou 16 projetos sociais. É muito dinheiro naquilo, gente. A casa de recuperação tem, não sei, eu acho que 100 e tantas pessoas mantidas pela igreja. Você acha que não consegue manter comida para 100 e tantas pessoas? Você não dá conta, Melina, já ou não? Não dá, né? Todo dia. Então você consegue entender que a gente não pode se comparar e ao mesmo tempo a gente não pode, gente, parar de ser a gente.
Então eu quero dar uma palavra para você. Deixa eu ser mais específico. Você tem uma identidade em Deus. Ponto final. Essa identidade que você é não é você que você vê agora, porque você está em formação. Você está sendo formado. Então isso que você vê de você hoje não é o você pronto. É o você no meio do caminho. Então, não quero te desanimar não, mas você é um pedaço de alguma coisa, né, que está sendo formada. Quem que vai ser? Mas é verdade, o Espírito é isso. Por quê? Porque nós estamos em uma caminhada com Cristo. Quando que nós seremos glorificados? Teremos um corpo glorificado? Quando Cristo voltar e a igreja subir. Até lá nós vamos ser um pedaço de alguma coisa em formação. É isso. Quando o apóstolo Paulo fala assim, quando eu era menino, me preocupava com as coisas de menino, né? 1 Coríntios 11. Agora que sou homem, preocupo das coisas de homem. E quando ele fala assim, eu queria ir embora, mas eu preciso estar aqui. Então vamos entender uma coisa. O que vai definir quem você vai ser daqui para frente é a forma com que você deixa ser moldado por Deus. Porque você pode receber influências de pessoas. Não é errado você receber influências de pessoas, mas você tem que ser influenciado primeiramente pelo teu Deus. Então, por exemplo, teve uma época que eu estava pregando igualzinho o Luiz Hermínio, porque eu estava ouvindo pregação do Luiz Hermínio assim, todo dia quase. Eu ia nas conferências, no café de pastor, tudo eu estava lá, né? Ficava 30 dias em Itajaí, ouvindo, né? Dentro da casa dele, né? Já morei lá meses na casa dele, então sim, você vai pegando. Teve uma época que eu parei de ouvir completamente o Luiz Hermínio, apesar de ser meu pastor. Ele é meu pastor, eu amo ele, eu amo o jeito que ele prega, só que a unção dele é dele. E eu estava querendo ser um Luiz Menin, e estava feio demais, né, cara? Né? Um Luiz Menin, imagina. Não rolou nem um minuto da minha vida. Eu comecei a bater nos outros. Você ri, né? Mas é sério. Eu comecei a bater, por quê? Porque o Luiz Hermínio tem uma graça para exortar. Quando eu queria exortar igual ele, o povo ficava assim, Por quê? Porque não era eu exortando. Então, o que eu comecei a ouvir? Primeira coisa que eu fiz, eu parei de ouvir o Luiz Hermínio, comecei a ouvir cara nada a ver de outra igreja, de outras coisas. Por quê? Porque eu precisava... Gente, é bom você receber influências, é bom você ler livros. Quando John Wesley mandou uma carta para Spurgeon, eu não lembro agora, ele mandou uma carta para alguém, dizendo assim, a tua pregação é rasa, porque você não lê outros livros, você não tem leitura, por isso que a tua pregação é rasa, você só fica lendo a Bíblia, você tem que ouvir de outros pregadores, você tem que ser ministrado por homens também. Nós temos que ter esses dois contextos, nós temos que ter uma influência de Deus e também temos que ter a influência do homem. Porque senão ela estaria aqui, num banco de madeira aqui, porque aprendeu com o padrão lá da igreja primitiva, então ela estaria aqui num piso de terra, né? Não, cara, as coisas mudaram. E a gente tem que estar conectado. Agora a questão é, a nossa influência principal é o Senhor. Então a gente precisa se desprender de modelos, tanto de modelos humanos quanto de modelos religiosos. Porque senão daqui a pouco, você vai colocar a culpa em mim, da mesma forma que você colocou no teu pastor. Que a culpa era dele, que a culpa era da igreja, que a culpa era daquela congregação, daquela denominação, que esse povo não ouve a Deus, que esse povo está desviado, que eles perderam o controle. Gente, não perdeu não. Não é porque um pastor peca que a visão foi tirada dele. Entende uma coisa, tem pastores sim, que realmente Deus já começou o processo. Já desabilitou, só não foi removido. Agora tem muita gente boa no Brasil. Deus está falando com muita gente boa. Tem uma galera presbiteriana aí que Deus está dando um manto para eles, assim, que está vendo engolindo todo mundo. Tem uma molecada presbiteriana estudando Bíblia, assim, que dá medo de tão bom que são. Tem uma meninada aí vindo da Assembleia, em todas as igrejas Deus está falando. Então a culpa não é das denominações. Porque quando Deus quer acabar com algo, Deus acaba mesmo. Né? Apesar de eu crer que algumas aí, já em 10 anos não vai existir mais. E eu creio realmente nisso, que perdeu completamente a visão. Tem algumas denominações que você vai, aqui em Barretos parece uma assembleia, você vai ali em Colina, parece uma presbiteriana, você vai ali, o outro parece uma outra. Por quê? E é a mesma denominação. Por quê? Porque perdeu a visão completamente, cada um está fazendo o que quer. Então entenda uma coisa, gente, a visão do Mevan é uma só. É uma só. Nós temos uma confissão de fé extremamente definida, nós temos uma visão e nós temos uma missão. Agora nós estamos em Barretos, e o Mevan em Barretos tem uma obra para fazer em Barretos. Nós não temos uma obra para fazer em Itajaí. Então, o modelo de Itajaí é um modelo, mas é para nós? Não.
Por quê? Porque aqui a realidade é outra, o céu é outro, os capeta é outro, né? E o povo, os demônios, os hormônios do povo também é outro, né? Porque é verdade, agora que você vai conversar com uma pessoa, você não sabe se é demônio ou se é hormônio. Às vezes é os dois, tudo junto ali, misturado, junto e misturado. E é verdade, mistura TPM com pombagira, vira, meu Deus, né, cara? É uma luta, é uma luta. E o outro é tranca-rua com o espírito do Zé Boiadeiro e o chucro. O cara vem mascando fumo, você não sabe se ele está mascando fumo porque ele é o preto velho ou se ele é sertanejo. Você não sabe qual que é, você não tem como definir aquilo ali. Gente, deixa eu abra sua Bíblia comigo. Eu quero ser bem específico em algo aqui que eu vou falar. 1 Samuel capítulo 8, eu já estou finalizando, diz assim, o contexto aqui é o seguinte, Samuel já estava velho, vamos ler o texto. 1 Samuel 8, do 1, nós vamos ler até bastante aí. Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O seu primogênito chamado Joel e o segundo Abiás. Eles foram líderes em Berseba. Seus filhos, porém, não andavam nos caminhos dele. Antes se inclinavam à avareza, aceitavam suborno e perverteram o juízo. Então as autoridades de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá. Disseram-lhe: Estás velho, os teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Esta palavra, porém, não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor lhes disse: Ouve a voz do povo em tudo que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para não reinar sobre eles. Vai no capítulo 10, versículo 10. Gente, para rapidinho. O contexto aqui é o seguinte: a era de Samuel foi o fim da era dos juízes e o início da era dos reis. Então, quando Josué morre, o povo já está na terra, dá-se início à era dos juízes, né? Tanto foi com Sansão e vários outros juízes que tinham na época. O primeiro juiz a ter coroa dupla foi Eli. Eli foi sacerdote, juiz e profeta. Depois ele transferiu isso para Samuel. Samuel foi juiz e profeta, até que se separou e se encerra a era dos juízes e começa a era dos reis. E aí então começa a ter o rei e o profeta. E assim foi até Cristo, né? Quando Cristo se torna tudo. Ele é o rei, ele é profeta, ele é a convergência de todas as coisas que se convergem nele. Então aqui estava sendo transicionado uma aliança de uma era de juízes para uma época de reis. Então vamos entender uma coisa: Deus já sabia que isso ia acontecer, porque Deus sabe todas as coisas e Deus é Pai. Deus já sabia que o povo ia pedir um rei, Deus já sabia que o povo ia se rebelar, Deus já sabia que o povo queria andar no costume das nações. Então vamos entender uma coisa. Primeiramente, quando o povo entrou na terra, eles tinham que dizimar aquelas nações. Dizimar significa dizimar, né? Acabar, aniquilar, matar até os periquitos, papagaio, tudo. Por quê? Porque aquela terra era deles por herança. Abraão já tinha comprado essa terra, lá nos 318, quando Abraão sai na guerra dos 318, ele já havia comprado aquela terra. Então o povo estava entrando numa terra que era deles. Deus falou: eu vos dei, essa terra está compra e paga, entra lá, possui e acaba com tudo, não deixa ninguém lá. O povo, para variar, foi o quê? Desobediente, né? Algumas partes matou todo mundo, outra parte matou metade, outra parte matou só um pouco, outra parte matou só os homens, outra parte matou só as mulheres. Cara, bagunça. E esse povo cresceu de novo e foi multiplicando e começou a colocar os costumes deles de novo no meio de Israel, igual aconteceu lá em Gálatas. O evangelho chega, purim, e o povo começa a deturpar, botar a colher onde não deve. Deus, sabendo disso, vai lá em Deuteronômio 17, marca aí, se você puder, marca aí, só dá um pulinho em Deuteronômio, quando Deus fala a lei acerca dos reis, e ele diz assim, Deuteronômio 17, 14. Os deveres do rei: quando entrares na terra do Senhor, o teu Deus,
que te dá a possuires e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei como todas as nações que o cercam. Cara, olha como é que Deus é, cara. Olha como é que Deus é. 400 anos antes, mais ou menos, sei lá, Deus falou assim, ó: esse povo vai me trair, esse povo vai se rebelar. Antes deles entrar, eu já sei que eles vão rebelar. Antes deles pedir um rei, eu já sei que eles vão pedir, porque eles não dão conta. Não dá conta. Eu conheço meu povo, eu conheço meus filhos, eu sei com quem eu estou mexendo, eu sei o mato que eu estou lenhando, né? Igual diz o sertanejo. Ele falou assim, ó: quando entrares na terra que dá a possuir, e nela entrares e disseres: porei sobre mim um rei como todas as nações que me cercam. Deus já sabia que o povo é ingrato, Deus já sabia que o povo é rebelde, Deus já sabia que o povo gosta da bagunça. Deus sabe tudo, cara. Deus é Deus. Deus não é bobo. De Deus ninguém zomba, e Deus ninguém engana. Versículo 15: estabelecerás sobre ti o rei que o Senhor, o teu Deus, escolher entre os teus irmãos. Não poderás estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Cara, meu Deus. 16, não, para aqui. Não poderás estabelecer um rei que não seja teu irmão. Davi era quem? Davi era filho de Jessé com quem? Davi era filho de Jessé com a mulher dele? 7 filhos moreno alto, Davi baixinho e ruivo. Nesse angu tem um mosquitinho aí. Você tem 7 filhos morenos. Já pensou, Alexandra? Você casou com aquele moreno alto, bonito, sensual, gospel, evangélico, profeta. Né? Aí, né? Né? Malhado, trincado, né? Beleza. E aí você tem 7 filhos morenos. Com moreno alto, bonito, né? 7 é moreno, ele é moreno, né? Escadinha de moreninho. De repente aparece um ruivinho baixinho. Você fala assim: ai! Uai, 7 vezes da mesma cor, né? Tudo bem que filho é assim mesmo, né? É tudo meio diferenciado. Mas, velho, um completamente diferente, né? Nesse angu tem um mosquitão aí. Beleza. Volta para o contexto lá de Samuel. Samuel unge Saul. Saul, nessa pegada aí, moreno alto, pá, cara de rei. Saul faz o quê? Só bobagem. Saul não era crente, Saul estava preocupado com o que o povo falava. Quando o povo apertou Saul, Saul se rendeu e fez o que o povo queria. Deus vai lá para Samuel, Samuel, profeta, judeu, firme na palavra, crente até o osso, né? Crente pentecostal, está indo lá ele ungiu Saul como? No jarro. Agora ele vai ungir Davi como? No chifre. Outra concepção de unção. Ele está indo, no caminho Deus fala para ele assim: Samuel, o negócio é o seguinte, eu conheço você, e você é judeu, então eu sei, eu te conheço, eu já vou te dar a senha. O que vai acontecer lá na casa de Jessé, você não tenta nem entender, né? Isso aí está no meu filme, que eu vou produzir, né? Você não tenta nem entender, Samuel, você não tenta nem tentar entender, você não nem procura uma base bíblica, porque eu já vou te dar a base antes. Então você vai chegar lá, vai acontecer um manto, que vai ser estranho e diferente, e você nunca viu isso acontecer em Israel, e vai acontecer lá, então você nem julga o que vai acontecer. Imagina, gente, eu não vou ler o texto agora, mas depois você lê. Samuel chega, fala o negócio seguinte: todo mundo para a mesa, prepara um frango assado aí com quiabo, né? Que vai todo mundo almoçar, e põe os morenão lá. Chegou o primeiro moreno e falou assim: rapaz, essa é a mistura do Gianecchini com o Antônio Bandeira, é você mesmo. Deus falou assim: nem passa perto, isso não vale nada. Então tá bom, segundo, próximo. Rapaz, isso aí é a mistura do Tião Carreiro com o Luan Santana, né? Imagina, né? Passa também. Aí vem outro. Vem outro. E não vai. Passou os 7, velho. Não rolou. Aí Samuel fala assim, ó: agora o culto vai ficar pentecostal aqui. Porque, né? Porque tinha 7 com cara de rei. Deus já me falou que vai rolar um manto aqui diferenciado. E eu quero até ver o que vai acontecer. Jessé é um filho teu. Não tem mais nenhum. Jessé. Jessé falou assim: então, rapaz, eu tive um problema aí no passado. Estava sozinho, né? Você sabe como é que é. Né? Judeu, sozinho, vivo na roça. Apareceu uma moabita.
E eu estava lá em Moab, eu já não estava numa... né, estava mais sozinho que chinelo de saci. Pá daqui, pá de lá, eu estava com as ovelhas, né, foi. E nasceu o fera lá. Deixa eu explicar a cultura, mais ou menos. Na cultura judaica, quando você comete um adultério, você recebe 30 chibatadas, o homem e a mulher. Se for menina, fica com a mãe para vergonha da mãe. Se for menino, fica com o pai para vergonha do pai. Isso é um costume que está, se eu não me engano, na Talmai, na Talmud, um livro assim. E a questão é, Davi não poderia se assentar na mesa, porque ele era filho de um adultério com uma moabita, ou seja, ele era filho de um judeu com uma outra. E vocês lembram o que Esdras fez quando o povo saiu lá da Babilônia, o que ele fez com o povo que saiu, que casou com as mulheres, né? Pegou o chicote lá, meteu o cacete de todo mundo, falou assim, ó, pega essa mulher, esses fiaradas teu, manda embora. Cara, como é que você manda embora uma mulher com 30 anos de casamento, com os filhos teu, tudo? Esdras falou, pega esses filhos teu, tudo de adultério, essa rolaiada que você arrumou aí, que você casou com esse povo do inferno, e manda embora. Imagina, você acha que eu sou um pastor ruim? Né? Você acha que eu sou ruim? Você não foi da igreja de Esdras, né? Vai lá na igreja de Esdras. Já pensou? Você chega aqui e fala, pastor, então, mas é meu passado. Manda embora! Mas o que esse povo vai fazer? Não sei. Beleza, esse povo, lógico que a maioria não mandou. Formaram uma região chamada Samaria. Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, porque os judeus eram os puros, os samaritanos eram os misturados. Agora isso já aconteceu lá, lá na época de Samuel. Quem que Deus escolhe? O tocador de bodinho. Certo? Por quê? Por causa do coração. Então você consegue entender que isso acontece o tempo inteiro na nossa vida? O que eu quero dizer é o seguinte: todas as vezes que Deus quer fazer uma coisa nova, a movimentação muda. Só que a gente está amarrado muitas vezes em movimentações evangélicas, cara. Então a gente acha que Deus tem que manifestar de um jeito que a gente já conhece, porque a gente é crente há 20 anos, né? Então quando a gente pega e Deus quer fazer um negócio novo, e a gente fica assustado, porque as coisas de Deus não é no nosso padrão. E Deus fala assim, cara, não é do jeito que você vai querer. O culto, a tua vida, a tua bênção, o que você está pedindo, vai vir, mas não vai ser do teu jeito. Não vai ser do jeito que você pensa, não vai ser do jeito que você quer. A questão é, você está preparado para o novo, ou você quer viver dentro de um formato? Você quer viver dentro da caixa? Porque a gente fala assim, eu sou livre agora, mas livre para quê? Há 20 anos atrás a igreja começou a falar que era livre. Livre para quê? Para usar boné? Para usar bermuda? Para usar tênis? Isso é liberdade? Isso é liberdade. Por quê? Porque antigamente era terno e gravata, né, William? Você lembra? Terno, gravata. Né? E agora você pode ir de boné, né? O Diego estava aqui hoje, ele chegou com 2 brincos tão feios, que eu falei, não, você não vai subir com isso aí não. Isso aí também já é demais. Essa liberdade tua aí já passou muito. Né? Um boné assim, e ele chegou aqui assim na igreja, assim, eu falei, não, né, fera? Eu falei, não, né? Você não fez isso comigo, não, desse tanto, né? Eu nunca vi um brinco tão feio. Eu falei, você comprou isso na China, né? Naquele site, né? Que você está comprando, né? Porque no Brasil não tem essas coisas. O que eu quero dizer é o seguinte: isso é liberdade? Usar um brinco, usar uma camisa diferente, usar... Isso é liberdade? Isso não é liberdade, cara. Isso é direito. A gente que não conhece os nossos direitos. Agora Deus quer fazer algo novo. Como que você acha que Deus vai fazer algo novo na sua vida? Como é que você acha que vai ser o novo de Deus? Né? Vai chegar um profeta aqui, Melina, você assim, 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 assim. Você, amém, recebo. Beleza, só que você sabe o processo no meio disso aí? Então você consegue entender, gente, o tanto que é difícil mudar, o tanto que é difícil desprender de formatos humanos. Né? Esse dia eu estava conversando com uma amiga minha, ela é MBA em gestão do tempo. Eu falei assim, minha filha, tua vida deve ser muito chata, velho, porque você tem tempo para tudo. Acorda às 5 horas da manhã, faz 10 minutos de respiração para despertar, precisa respirar para despertar. Eu já acordo, né, afogando. Vamos embora! Eu já acordo meio afogando. Ela não, ela fica na cama assim, ó. Respira. Aí pega a Bíblia, 45 minutos de devocional bíblico no quarto. Né? A Melina conhece. Aí, beleza, pega a bicicleta, estrala, pedalando 40 minutos. Vai direto para academia, chega na academia, estriquina no crossfit. 8 horas da manhã ela já malhou, já comeu todas as coisas, porque ela faz a comida dela toda no domingo, para a semana. Cara,
Você olha para a vida da pessoa extremamente inteligente, extremamente fitness, né? Tava com nós lá, fez assim com o braço, todo mundo ficou com inveja, né? Falou, né? Não come, assim, ó, come a comida, a quantidade exata de carboidratos, flies, night, verduras, tudo exato, tudo exato. Falei, mas filha, e aquele cachorro quente, com aquela salsicha assim que já está lá faz 3 dias, que o governo já falou que venceu, mas você crê que, né, pela fé, não venceu nada, meu nariz diz que não venceu, né, só está mais crocante, né, e aí, ela de jeito nenhum, cara, amém, ela está alcançando resultados altíssimos, eu não dou conta, agora a questão é, ela estabeleceu um padrão para ela chegar onde ela quer. Agora com Deus é assim? Lógico que não, cara. Agora ao mesmo tempo, gente, eu vou finalizar. $500? 750. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Você pode programar a sua vida do jeito que você quiser. Do jeitinho que você quiser. Fazer a faculdade, fazer o cursinho. Ó, eu vou arrumar tal emprego, em tal ano eu vou para tal país, eu vou ter, minhas férias vai ser assim, meu coisa vai ser assim. Cara, e muitas vezes pode funcionar mesmo. Por exemplo, assim, eu vejo essa moça, ela consegue viajar para fora, fazer viagens internacionais, num preço que eu nunca vi na minha vida. Por quê? Porque ela programou um ano antes. Ela foi para a França agora, ela programou tão bem a viagem que ela voltou com €400. Ela falou, Rodrigo, não tinha nada do que eu queria. Curtiu, foi no restaurante, tudo, voltou com €400. Falei, quanto você gastou? Ela falou, 3 mil. Falei, você foi para a França, para a Itália, foi nos hotéis, tudo comeu, com 3 mil reais? Ela falou, Por quê? Tudo programadinho, cara. Encontra os hotéis mais baratos, encontra a passagem mais barata. Beleza. Agora, com Deus, sabe como é que é? Você sabe como é que é quando Deus pega a tua vida? Quando Deus pega a tua vida assim, você compra a passagem mais barata. Quando você vai passar o cartão, ele não passa. Por quê? Porque Deus mandou que não. Aí, beleza. Aí, o preço, que a passagem que estava R$2 mil, vai para 18. E você fala, agora acabou. E aí, Deus fala assim, ó, fica tranquilo que você vai. Favor? R$18 mil tem, estou sobrando. Né? Aí, Deus fala, fica tranquilo que a palavra é minha. E você vai, 10 dias antes, a passagem cai para Milão, porque surgiu uma vaga lá, e você ganha uma oferta. Por que Deus faz isso? Para te deixar na dependência. Quantas vezes eu fui para fora do Brasil, você acha que foi como? Você acha que foi programado? Que eu tinha os euros? Mas nunca. Sabe quantos euros eu tenho? Nenhum. Vou falar que eu não tenho, acho que eu tenho 2 centavos lá que eu guardei a moedinha. Não tem, por quê? Porque Deus quer te manter na mão dele. E Deus Deus quer que você deixe o espaço na tua vida para o sobrenatural. Porque senão você não precisa de Deus, cara. Deixa eu falar algo sinceramente para você. Se você não deixar o espaço para o acaso de Deus na tua vida, você não precisa de Deus. Então não venha na oração, não leia a Bíblia, não busque a Deus, vai viver tua vida. Ou volta para uma igreja formatada, que o pastor vai falar, você vai fazer isso, aqui todo mundo é assim, todo mundo usa essa camisa, todo mundo adora assim, né? Não pode ser assim, porque assim é irreverência, né? Ou assim, ou do jeito que você quiser. E vive num formato, por quê? Porque não compensa você estar servindo a Deus se você não deixar espaço para Deus debuiar a tua vida igual sabugo de milho. Porque está assim, ó, nasceu milho, está um milho por dia, de repente Deus faz assim, ó, e acabou. A vida é como um sopro, quem pode acrescentar um côvado ao curso na sua vida? Vamos falar a verdade, gente, você sabe que você vai conseguir atravessar essa rua aqui vivo? Ainda mais nessa velocidade dessa moto aí. Você sabe, você não sabe, cara. Você sabe se você vai acordar amanhã? Você sabe se você vai ter dinheiro mês que vem? Você não sabe. Então qual que é a coisa mais inteligente a se fazer? É programar a sua vida, sim. Programar como se você fosse viver 1000 anos. Programar para você deixar uma herança para os seus filhos. Para você ter um casamento estável, para você ter uma vida financeira estável. Programar, cara, programar mesmo. Mas ao mesmo tempo, deixar as mãos abertas dizendo, Deus, eis-me aqui. Por quê? Porque Deus pode te surpreender assim, ó. Eu escolhi um caminho para a minha vida e isso não é o teu caminho. Meu caminho não é o teu caminho. Eu vivo hoje 99% dependente de Deus. Eu programo algumas coisas sim.
Mas a minha vida hoje está dependendo de Deus. Quem que coloca as pessoas que vão me receber nas nações? Deus. Quem que é o meu networker? Né? Quem que é o meu empresário? Deus. Quem que estabelece os contatos? Deus. Quem que fala assim, olha, lá nos Estados Unidos você vai conhecer um cara, esse cara vai te chamar para pregar. Por exemplo, eu fiz amizade com um pastor chamado Bill Vanderbush. Provavelmente ele vem aqui no final do ano ou ano que vem. Uma das pregações mais perfeitas que eu já vi na minha vida. Se fosse para falar assim, Rodrigo, defina um padrão de pregação. Bill Vanderbush. Ele é engraçado, ele é bíblico, ele tem unção. O cara é boa pinta. Não, pelo amor de Deus. Ele tem uma igreja em Orlando, tem 300 brasileiros na igreja dele. O Bruce falou, Rodrigo, você vai pregar na igreja do Bill Vanderbush. Beleza. Para quê? Para os brasileiros. Quem estabeleceu essa conexão? Deus. Eu fui lá para quê? Eu não fui lá para... Eu nem sabia o que era Bill Vanderbush. Eu fui lá para estudar a Bíblia. E nisso Deus prepara. O que é isso? Isso são os acasos de Deus. Eu posso ir lá para pregar? Posso. Eu posso nunca ir. Eu não sei, eu não estou alicerçado nisso. Então você consegue entender que Deus pode te surpreender assim, ó. Eu fui para os Estados Unidos com a conta do dólar contada assim, né? Porque o dólar é R$4, imagina. Eu não tenho R$2 na carteira. Para comprar um dólar de R$4, já vai faltar 2. Então eu fui assim, ó. Eu tinha $70 para passar 10 dias. Então eu já sabia até a quantidade de McDonald's que eu podia comer. Só que chegou lá, Deus me surpreendeu. E eu ganhei uma boa oferta lá do pastor. O pastor me deu uma excelente oferta. O que eu fiz com o dinheiro? Eu guardei. Porque agora eu tenho dinheiro, então o plano mudou? Não, o plano não mudou. Por quê? Porque a visão e a palavra de Deus não mudou. Então você consegue entender que assim, ó, a gente está pobre. Aí Deus abriu uma porta e a gente ganhou dinheiro. Agora mudou. Não, mas agora eu estou numa igreja nova, agora mudou. Não, mas agora eu sou assim, agora mudou. Né? É igual você vai nesses coachings. Esses pregador coach, o cara fala assim, ó, quanto mais amizades altas você for fazendo, você tem que ir dispensando as amizades mais baixas. Sabe como é que chama isso aí? Demônio. Mas as amizades assim, ó, aquele amigo seu pobre, simplesinho, que viveu com você a vida inteira, larga dele, ele não quer crescer, ande com os altos. Qual que é a base disso aqui, gente? A base da palavra é o quê? O amor. Quer dizer, então você vai abandonar aquele amigo teu que ralou com você ali a vida inteira, porque agora você é um coach. Você é um... Cara, sai fora, cara. Né? Eu vou estar com os grandão lá, os teologão, né? E vou estar com os que dá trabalho. Né? Sabe os irmãos mobilete? Só sai de casa para dar trabalho? É os irmãos mobilete. Eles já chegam engasopando na igreja. Né? Você tem que ir lá e desengasopar eles. Pra eles voltar para casa. Porque senão eles não voltam, eles ficam lá. É isso, cara. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Você consegue entender que o evangelho, a gente tem que estar desprendido, mas o mundo insiste em apertar a gente no sistema. Você vai ser assim. Sabe como é que chama isso? Império das trevas. Né? Os jovens hoje, se não tem um tênis Vans, eles não é jovem. E na minha época, se eu não tinha um quichute, eu ia descalço, porque eu era quichute, eu era descalço. Era a opção quichute e conga. Hoje, né, a meninada hoje, se você não tem um iPhone, como é que é? Um Apple Watch? Gente, deixa eu dar um conselho para você. Se você não tem dinheiro para comprar um Apple Watch, não compra essas porcarias da China, que todo mundo sabe que é pirata. Compra um Casio, original, de R$200, mas original. Se você não tem dinheiro para comprar um tênis Nike, faz igual o Diego. Compra o tênis Bleu Chou Flau. Mas pelo menos é um Bleu Chou Flau original. Qual que é a marca do seu tênis, Diego? Chou Flex. É um novo aí que saiu. Não é Nike, né? Deixa eu contar, você conhece esse personagem, mas eu não vou falar o nome dele não. Amigo nosso, conhecido, foi para o Paraguai, comprou um tênis Mizuno. R$22 o Mizuno, um par. Ele falou, aqui cara, 22 conto o Mizuno. Eu peguei o Mizuno para ler. O N estava virado. Era Mizuzu. Eu falei, cara, você comprou um Mizuzu, velho. Por quê? Porque ele queria usar um Mizuno. E aí o que ele tava de Mizuzu? Era igualzinho, mas era Mizuzu. Porque viraram o N assim, ó. Gente. É os crentes. Gente, Deus tem muito mais para te dar do que você possa pedir ou pensar. Você só precisa estar aberto, cara. Você só precisa estar aberto. Você só precisa entender que o dinheiro é um servo teu.
Você só precisa entender que você precisa ser moldado por Ele. Como é que é difícil? Cara, é difícil, cara. É difícil porque a gente vê um hino, né? Um acontecendo, um fazendo. Cara, essa é a medida dele. Essa é a medida. Você acha que eu não queria estar com essa igreja aqui pipocando, a galera pulando e... né, William? Hey, né? Vamos lá, tira o pé do chão e... E né, todo mundo... E as luzes... Né, que legal. Imagina o Haroldo aqui dançando assim, Haroldo. Imagina o irmão aqui, ó. Pula ele aqui, ó. Imagina eu olhando pra cara dele, todo mundo pulando, eu ia pular aqui, de costas. Né? Tá doido, cara. Cara, eu vou falar pro cara pular, não pula, velho. Quer dançar, dança. Não quer dançar, não dança. Quer ficar sentado. O irmão tava bravo com nós esses dias, foi numa igreja aí. Aí o pastor mandou levantar e sentar tantas vezes que deu dor no joelho dele. Ele falou assim, eu não volto mais lá. Por quê? Porque levanta e senta. Eu falei assim, mas a palavra boa? Ele falou, a palavra é ótima. Excelente pregação, uma igreja séria. Ele falou o nome da igreja, eu conheço, é uma igreja boa mesmo. Bênção. Mas levanta, senta. Ele falou, não, que a igreja dói meu joelho. Eu falei, cara, por que você não ficou sentado? Ele falou, porque eu não podia, né? Porque eu era o único. Lá pelo menos no Mevan, como é tudo misturado, eu posso fazer o que eu quiser. Eu falei, pronto, então fica aqui mesmo. Amém, gente? Eu queria que a gente orasse para a gente conseguir se desprender de padrões. Não tem jeito, você vai viver a vida inteira andando em padrões. As pessoas vão forçar você. Se você, por exemplo, se você é um ministro de louvor, as pessoas vão forçar você a cantar a música que eles querem, ou a cantar do jeito que eles querem. Se você é um pregador, eles vão forçar você a pregar as coisas que eles gostam de ouvir. Se você é um pastor, eles vão querer que você concorde com eles, né? Já viu aqueles aconselhamentos que a pessoa não quer aconselhar, ela quer concordância. A pessoa chega em você e fala assim, ó, pastor, mas Deus falou pra mim, ó, que é pra eu ir pra balada, porque Deus falou que eu preciso ser feliz. Né? E você fala assim, cara, você está errado. Não, mas você não pode discordar, porque Deus falou. Eu falei, então vai. Aí você quebra a cara e volta falando, mas a culpa é sua, você não me falou nada. Eu falei, não, cara. Amém? Então vamos orar. Eu quero... Milhões. Eu quero orar por duas coisas aqui. A primeira. Não, a do meio. Aí. Glória a Deus. Eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus. Em que tipo de padrões você vê que você ainda está preso? Eu quero que você seja bem sincero com Deus mesmo assim. Se você realmente tem uma expectativa de que Deus pode te atender do jeito que você quer, ou se você decide se submeter ao novo de Deus. Eu quero te dar uma palavra de coração. Eu quero que você pode começar a orar, fica à vontade. Eu quero te dar uma palavra de coração. Deus não está preocupado com o seu cabelo, com a sua roupa, se você usa terno e gravata, ou se você usa short e boné. Deus não está nem aí com isso. A questão é o coração. Você usa terno e gravata por quê? Porque você gosta, porque você se sente bem, ou porque a tua religião te pressiona a usar. E se você faz parte, ou se você já fez parte de uma igreja que exige uma roupa, use a roupa, porque você está construindo naquela igreja. Mas se hoje você está aqui com nós e você entende que você é livre, então seja livre. Mas eu quero que você responda algo para Deus. Você realmente faz parte dessa igreja, mas ainda você acha que essa igreja tem que se amoldar ao que você pensa? Ou você está disposto a ajudar essa igreja a ser o que ela é, o que ela vai ser? Porque nós estamos nos tornando. Então você consegue entender que parte dessa igreja é você que vai moldar? É você que vai dar a tua cara. Nós somos uma igreja nova, nós temos 1 ano e 3 meses de vida, mais ou menos. E essa igreja, ela vai ser moldada pelo aquilo que você vai ministrar junto conosco. Essa igreja não tem minha cara. Eu não quero uma igreja com a minha cara, porque se eu fizer uma igreja com a minha cara, Deus me livre. Mas essa igreja tem a cara de Cristo, e vocês, nós, todos juntos somos o corpo de Cristo. Então você consegue entender que vai ter parte que é você que vai construir? Vai ter parte do muro que é você que vai falar, vai ser assim.
Existe uma expectativa de Deus a teu respeito para que você responda aquilo que Ele já te falou. Então eu quero que você ore para que você dê uma resposta ao que o Senhor está pedindo de você. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Deus, para que nós nos desprendamos, Deus, de antigos modelos, de antigos padrões. Pai, nós abençoamos todos aqueles, Deus, que receberam uma revelação e que andam em um padrão. Deus, porque foi o Senhor que deu para eles. Mas nós, Deus, estamos aqui, Deus, para estar debaixo daquilo que o Senhor nos pediu. Senhor, nós não estamos aqui, Deus, para cumprir uma agenda evangélica, para suprir expectativas de pessoas. Nós estamos aqui para te obedecer, Deus. Ajuda-nos, Deus, a entender que o que a gente acha não é o certo. O que é o certo é o que o Senhor acha. O que é o certo é o que a palavra de Deus diz. Ajuda-nos, Deus, a submetermos a nossa palavra, a sua palavra. Ajuda-nos a nos submetermos à palavra de Deus, à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma segunda oração. Continue em oração. Eu creio nitidamente no meu coração que muitas pessoas aqui, Deus tem algo novo para você. Deus quer destravar algo na tua vida. Deus quer fazer algo novo em várias áreas. Eu sinto nitidamente isso. Na área sentimental, na área ministerial, na área financeira, na família. Num novo tempo que Deus quer te transportar. Mas talvez você desenhe um padrão tão fechado para Deus de como você quer ser abençoado, que Deus não consegue fazer mais nada na tua vida. Então eu queria orar com você, para que você se desprendesse da maldição que você mesmo colocou sobre você, estabelecendo um padrão para Deus te abençoar. Deus não vai andar no seu padrão. O que Deus determinou no céu, Ele vai fazer. Você só precisa estar aberto e moldável ao que Deus vai fazer. Pai, no nome de Jesus, Deus, eu oro para que cada um aqui, Deus, todos estejamos abertos, Deus, submissos, com a mente, Deus, aberta, Deus, para nos moldarmos ao que o Senhor quer fazer. Senhor, nós sabemos que o Senhor pode nos surpreender, Deus, em pouquíssimo tempo. Nós sabemos, Deus, desde que nós nos submetamos ao que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, Deus, eu oro, Deus, para que a gente não seja um povo formatado, Deus, influenciado por todo vento de doutrina, por toda espécie de influência, por todo conselho de qualquer um. Não, Deus, que a gente não ouça os conselhos, Deus, de qualquer um, mas que a gente ouça, Deus, a palavra de Deus. Que a gente entre, Deus, no Senhor e consiga ouvir, Deus, qual a direção do Senhor para a minha vida, para a vida de cada um dos meus irmãos. Cada um aqui é diferente, Deus. Cada um aqui passou por problemas diferentes, lutas diferentes, teve situações diferentes, vem de histórias diferentes, Deus. Mas nós servimos um único Deus, Deus. E o Senhor conhece a cada um no íntimo. E o Senhor pode, Deus, mudar a vida de cada um no íntimo. Pai, no nome de Jesus, Deus, faça algo novo na nossa vida, Deus. Nós te pedimos, Deus. Nos transforma, Deus. Ajuda-nos, Deus, a suportar, Deus, aquilo que o Senhor vai fazer, porque muitas vezes, Deus, o Senhor vai ter que nos quebrar e nos fazer de novo. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero que você faça essa oração todos. Eu quero que, porque isso pode ser condenação para a sua vida. Se você decidir orar para Deus quebrar a tua vida e te fazer de novo, você vai estar se colocando num risco muito grande. Eu não quero te iludir. Eu não quero te iludir. Se você realmente fizer essa oração com fé, falar: Deus, eu quero experimentar tudo que o Senhor tem para mim. Se for preciso, me quebra e me faz de novo. Deus vai te quebrar. Deus vai te quebrar. Muitas vezes a gente canta aqueles louvores: eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim. Certo. Mas na hora que as pessoas começarem a te caluniarem, que todo mundo começar a falar mal de você, que todo mundo te jogar no buraco, que a tua fama, a tua reputação for jogada no lixo, você vai suportar? Muitas vezes você ora assim e fala assim: Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Você vai suportar quando Deus realmente começar a tirar de você essa necessidade de aprovação, essa necessidade de se mostrar o santo, essa necessidade de parecer o bonzinho, o crente para todo mundo. Se Deus te humilhar, se as pessoas todas aí fora começarem a dizer que você não é nada, começarem a falar mal de você, começarem a lembrar o seu passado todo dia, você vai suportar? Então eu não quero que todos façam essa oração, só aqueles que realmente aceitam a mudança. Pai, no nome de Jesus, para aqueles, Deus, que decidem pagar um preço de submissão
A submissão do Senhor, Deus, é algo bíblico. Nós devemos nos sujeitarmos a Deus e o diabo fugirá de nós. Então, Deus, aqueles que decidirem hoje se sujeitarem a Deus, se submeterem a Deus, eu oro, Deus, para que o que for necessário, Deus, faça. Mas não permita mais que os teus filhos fiquem presos, Deus, em cadeias do cativeiro, Deus. Em cadeias, Deus, da mente, em cadeias, Deus, da necessidade, Deus, de aprovação, de carências da alma, de coisas assim, Deus, carências, Deus, que nós temos, Deus. Livra-nos, Deus, das carências humanas, dessa necessidade de aparecer, a necessidade de ser aprovado, necessidade de estar perto de pessoas, Deus, se preciso for, nos isola, nos quebra, tira o nosso dinheiro, tira os nossos amigos, tira tudo que for, Deus, mas muda a nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, aqueles que têm coragem, é você e Deus. Eu não vou te pedir para vir aqui na frente, eu vou te pedir apenas para ser corajoso. Se você não aceita mais, se você não suporta mais a sua vida, se você não consegue lidar com a dor mais de ser você mesmo, eu tenho uma novidade para te dar, uma palavra para te falar. Ou você fica nessa dor aí, ou você vai ter que passar uma dor de ser transformado. E dói. Eu não vou te iludir, dói muito. Mudar de vida dói. Ser humilhado dói. Ser rejeitado dói. Ser ameaçado, perder pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente coisas que a gente gosta, dinheiro, às vezes estabilidade. Você vai ter que passar por esse processo. É uma escolha tua. A única garantia que eu te dou: Deus estará do seu lado e Deus vai te surpreender. Amém. Pai, no nome de Jesus, dá força para os teus filhos, em nome de Jesus. Continua orando mais um pouco. Tem uma atmosfera de Deus aqui.